Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 157. A internet estava pegando fogo novamente, com manchetes dominando os sites de notícias quase todos os dias. Notícia de última hora: caso encerrado, a grande fuga da prisão de Jisan. Notícia de última hora: 500 vilões eliminados. Coreia do Sul está segura. Reportagem especial. Perguntamos à Guilda Tigre Branco: quem foi o caçador que derrotou os vilões? Entrevista. Declaração da vice-presidente Baek Miho: ele é um herói. Gera polêmica. As reações do público às matérias que tomavam conta da internet eram mais intensas do que nunca. Caramba, isso é insano. A Guilda Tigre Branco não capturou os vilões? O que isso significa? Se não foi a Guilda Tigre Branco, então quem pegou todos esses vilões? Você é analfabeto? Está dizendo que outra pessoa resolveu o caso, e a Guilda Tigre Branco só lidou com as consequências. Tá, mas quem é essa pessoa? Foi só uma pessoa? KKKK, isso é coisa de outro mundo. Um único caçador acabou com 500 vilões? A essa altura, esse caçador não é um vilão também? Falando sério, isso foi um massacre. A opinião pública se dividia em dois grandes grupos. Eliminar os vilões da prisão de Jisan era, sem dúvida, algo positivo, e a pessoa responsável por isso merecia ser reconhecida como um herói. Mas havia um problema. O número de vilões mortos era alto demais. Alguém que massacrou 500 pessoas em um único dia não poderia ser normal. No mínimo, ele é um assassino. Mas tá tudo bem porque ele matou vilões, não pessoas, certo? Ah, então vilões não são pessoas? Vilões também têm direitos humanos. Fato 1. Todos esses grupos de direitos humanos já morreram. Fato 2. Foram mortos pelos próprios vilões que defendiam. Link relacionado. Eu matei porque eles eram patéticos. Link relacionado. Como ousam tentar nos proteger? Bando de incompetentes. Antes, existiam muitas organizações que defendiam os direitos dos vilões. Mas, após diversos incidentes e massacres causados por eles, a opinião pública passou a aceitar a posição da Associação dos Caçadores. Vilões são classificados como bestas mágicas humanoides. Ainda assim, tudo deveria ter um limite. Opinião impopular. Matar 500 pessoas é um exagero, mesmo sendo vilões. Se ele era tão forte assim, poderia ter capturado todos vivos e levado de volta para a prisão. KKKKKK, pronto! Chegou o santo justiceiro de teclado. E se eles fugissem de novo? Você ia lá capturar? Não. Mas afinal, quem é essa pessoa? Por que não revelam a identidade dela? Esse cara é um herói. Titsi, você revelaria sua identidade nessa situação? Em vez de chamarem ele de herói nacional, estão tentando pintar o cara como um assassino KKK. Além disso, Hwang Dong-suk morreu nesse incidente. Provavelmente ele tá escondendo a identidade porque tem medo da vingança de Hwang Dong-su. KKKK. Hwang Dong-su dá medo. Noite avançada. Hwang Dong-su, um vilão de Rank S, lia as notícias no seu esconderijo quando de repente parou. Na tela, havia uma lista dos vilões mortos no incidente. Vilão de Rank C, Hwang Dong-suk, falecido. Os cantos de seus lábios se ergueram, revelando os dentes brancos. Um riso seco escapou. Meu irmão morreu de verdade? Hwang Dong-suk era seu irmão mais velho, de quem havia se separado 2 anos atrás. Na época, Dong-suk despertou como caçador e o abandonou sem hesitar, chamando-o de inútil por não ter habilidades. Por isso, quando Dong-su finalmente despertou como um caçador de Rank S, nunca cogitou procurá-lo para uma reconciliação. Mas isso não significava que queria receber a notícia da morte do irmão assim. Ele estava quieto, preso na cadeia, e de repente fugiu e morreu em 3 dias, por causa de uma única pessoa? Quando ouviu sobre a fuga do irmão, nem passou pela sua cabeça ajudá-lo. Ele é esperto, deve se esconder bem sozinho, pensou, sem dar importância ao assunto. Mas agora que estava morto, a história era diferente. Como irmão mais novo, ele pelo menos precisava vingar sua morte. Mas eu não faço ideia de quem fez isso. Revirou todos os artigos sobre o caso, mas a Guilda Tigre Branco estava ocultando a identidade do responsável. Como alguém comentou antes, era óbvio que estavam preocupados com a retaliação de Hwang Dong-su. Porém, segredos não duram para sempre.
Dong-su abriu um sorriso malicioso e se levantou da cama. Seu corpo musculoso era tão grande que parecia ocupar o quarto inteiro. A corrente de ouro grossa que usava no pescoço chacoalhou quando ele saiu do cômodo. Logo, a luxuosa sala principal da mansão se revelou diante dele. Aquele lugar já foi uma vila secreta de um político corrupto. Agora, era o terceiro esconderijo de Hwang Dong-su, depois que ele matou o antigo dono e tomou posse. Passando pelo saguão vazio, ele saiu do prédio e pegou o telefone. A ligação foi atendida rapidamente. Sim, Sr. Hwang Dong-su. O que deseja? A voz profissional do outro lado era fria e direta. Hwang Dong-su foi direto ao ponto. Quero informações. Você está procurando informações sobre a morte de Hwang Dong-suk, por acaso? Hwang Dong-su riu com a resposta já esperada. Você sabe fazer negócios. Sim, quero saber quem matou meu irmão. Pago qualquer quantia. Podemos negociar um preço apropriado, mas, se não se importar, poderia nos ajudar com algo desta vez? Me ajudar? Sim. Temos um pedido um tanto problemático. Hwang Dong-su franziu a testa ao ouvir isso. Você sabe que estou sendo caçado pela associação, certo? Sabemos, é claro. Entendemos sua situação, Sr. Hwang Dong-su. Por isso, o serviço que queremos que você faça é em uma área rural, bem longe da cidade, onde ninguém vai notar sua presença. Tsk. Hwang Dong-su estalou a língua, irritado com o tom profissional do interlocutor, como se já tivessem esperado sua ligação e estivessem preparados. Bando de canalhas espertos. Claro, graças a eles, ele vinha conseguindo viver confortavelmente sem ser capturado pela associação até agora. É uma tarefa que alguém como você pode resolver facilmente. Assim que terminar, passaremos as informações que quer. Certo. Apenas diga onde é. Em Yangpyeong, não muito longe de onde você está agora. Entrando na masmorra sombria. No dia seguinte, Suho voltou para casa, tomou café da manhã e imediatamente entrou na masmorra sombria. A internet estava um caos por causa do incidente na prisão de Jizan, mas o dia a dia de Suho continuava o mesmo. Tudo graças aos esforços da Guilda Tigre Branco em ocultar suas informações. É claro que manter tudo em segredo para sempre era impossível, já que muitos caçadores da guilda o viram em ação. Mais cedo ou mais tarde, sua identidade seria revelada ao público. Mas, pelo menos, podiam atrasar essa revelação, dando a Suho tempo para decidir quando e como se expor. Meu lorde, ganância é poderoso. Para torná-lo seu soldado sombrio, você deve ser tão forte quanto ele. Eu sei. É por isso que estou treinando tanto. Hwang Dong-su, que já foi o soldado de seu pai, ganância. Para conseguir extraí-lo novamente como uma sombra, fosse enfrentando-o diretamente, ou caso a Guilda Tigre Branco o eliminasse primeiro, a coisa mais importante era o próprio crescimento de Suho. Habilidade, Extração Sombria, Level 2. Poder sombrio, não requer mana. Extrai mana de um corpo sem vida e o transforma em um soldado sombrio. A taxa de falha aumenta de acordo com os atributos do alvo e o tempo decorrido desde sua morte. Efeito do nível 2, Transformação de forma. Permite modificar livremente a aparência e forma dos soldados sombrios. Sombras extraíveis, 50-50. A habilidade Extração Sombria tem uma taxa de falha. Suho se lembrou da experiência frustrante que teve no Egito, quando falhou 2 vezes ao tentar extrair a centopeia gigante de areia venenosa. A criatura era muito mais forte do que ele na época, e quase não conseguiu extrair nada. Tenho apenas 3 tentativas para cada extração. Para conseguir extrair um desperto de Rank S dentro desse limite, preciso ficar muito mais forte. Era por isso que Suho veio hoje à pirâmide de Amut. Como sempre, estava ali para praticar a técnica do corpo de ferro e cumprir sua missão diária. Mas, ao chegar, encontrou uma múmia lamentável, esquecida por todos, ainda treinando sozinha. Que haha! Isso mesmo! Continue correndo! Mesmo se seus ossos quebrarem e sua coluna se despedaçar, você ainda pode correr. A tal múmia era, na verdade, Lim Do-gyun, arrastando-se pelo labirinto da pirâmide, enquanto a risada infernal de Amut ecoava atrás dele. Chamar aquilo de treino era um eufemismo, era pura tortura. Claro,
Surro também repetia esse treinamento todos os dias, como parte de sua missão diária. Mas a intensidade do exercício mudava constantemente. Amut ajustava o campo gravitacional para aumentar a dificuldade proporcionalmente ao crescimento de Surro. Ou seja, ele sempre treinava sob uma dor excruciante. Mas Surro era filho do monarca das sombras, Sung Jinwoo. E graças ao sistema de níveis, seu potencial era praticamente ilimitado. Já Lin Do-gyun, ele era apenas um caçador de Hanki. Seus atributos físicos e regeneração eram apenas um pouco melhores do que os de uma pessoa comum, tornando-o um dos caçadores mais fracos que existiam. Seu único talento especial era a habilidade corrida. Você não precisa de flexões. Apenas corra até estar à beira da morte. Não. Se ousar parar, vai morrer de verdade pela minha mão. Eek! O rosto de Lin Do-gyun ficou pálido assim que sentiu a intenção assassina real de Amut bem atrás dele. Ele já havia ultrapassado os limites humanos há muito tempo. Mesmo com os ossos em pedaços e o corpo praticamente em frangalhos, continuava correndo sem parar, e de alguma forma, ainda estava vivo. Graças às ataduras da múmia, um item macabro, ou melhor, útil, que mantinha seu corpo quebrado junto, mesmo que seus ossos estivessem estilhaçados e seus músculos e ligamentos rasgados. Não acho que era assim que isso deveria ser usado. Besteira. Essas ataduras são a obra-prima de Candiaru, feitas exatamente para serem usadas assim. Amut rebateu com uma gargalhada forte ao ouvir o comentário de Surro. Sabe, eu gosto de ver criaturas insignificantes como ele lutando para se tornarem mais fortes. Normalmente, elas acabam morrendo mais. Ele olhou para Lin Do-gyun, que ainda corria dentro da pirâmide, mesmo à beira da morte, com uma expressão de puro contentamento. Aqueles que de alguma forma conseguem sobreviver a essa dor, serão capazes de liberar sua verdadeira força. Surro não pôde deixar de concordar com a verdade ressoante naquelas palavras. Não importava o que dissessem, Lin Do-gyun continuava esse treinamento brutal por pura vontade própria. Como resultado, seus músculos das pernas estavam inchados, prestes a explodir. E tudo isso sem a ajuda de um sistema de níveis ou uma janela de status. Ele simplesmente corria, movido apenas pela determinação de se tornar mais forte. Agora vamos começar a missão diária. Surro assentiu. Seu treinamento começou, e então... Atrás deles, o mais novo soldado sombrio recrutado, Harmakan, observava a pirâmide com olhos brilhantes. Será que este lugar é a obra do grande xamã Candiaru?